da monarquia, o maior líder político do Brasil era o imperador. Dom Pedro I foi a figura mais importante desse momento da nossa história, já que liderou todo o processo da nossa independência e garantiu a unidade do território brasileiro. Dom Pedro nasceu em Lisboa, em 12 de outubro de 1798. Era filho do príncipe regente Dom João VI e da infanta Carlota Joaquina. Passou a infância em terras lusitanas, mas aos 10 anos de idade, trocou Portugal pelo Brasil. Ele veio com a família, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que aterrorizavam toda a Europa. Pedro crescia solto entre os palácios da mãe e do pai. Levava a vida de esportista, sem muitas preocupações políticas. Ele era uma pessoa que tinha uma intuição muito boa para as coisas que estavam acontecendo, era extremamente inteligente, tinha uma excelente conversa, pelo que as pessoas diziam, um pouco irreverente, um pouco mal educado, muito dado à coisa da piada, da anedota, da coisa a vida de botequim. Tem essa coisa extremamente despojada, que a gente pode chamar assim um pouco o espírito carioca. Com a morte de Dona Maria I, Dom João assumiu a coroa portuguesa em 1818. Consequentemente, Pedro recebeu o título de Príncipe Real. Naquele mesmo ano, casou-se com Carolina Josefa Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. O pensamento iluminista ameaçava a continuidade da monarquia. Por isso, em 1822, Dom João VI decidiu retornar a Lisboa e conduzir o processo de elaboração da primeira Constituição portuguesa. Com o regresso da família real a Lisboa, Pedro foi nomeado príncipe regente. A mudança significou transtornos para os brasileiros, pois vários privilégios foram anulados. Pelas novas regras do jogo, o Brasil perderia o status de Reino Unido e teria de se submeter novamente ao governo da metrópole. As cortes portuguesas exigiam ainda o retorno imediato do príncipe a Lisboa. Mas a elite brasileira o apoiava para que permanecesse aqui. Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe anunciou: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Depois de expulsar as tropas do general Avilés, Dom Pedro organizou um novo ministério e escolheu José Bonifácio de Andrada e Silva para liderá-lo. Dom Pedro oscila durante um período entre fidelidade ao pai, a quem ele jurou ser súdito fiel, e às cortes portuguesas, que estariam reorganizando Portugal depois do desastre que foi a campanha napoleônica e a invasão de Portugal, e o mundo brasileiro onde ele cresceu. As relações entre Portugal e Brasil complicaram-se quando o príncipe decidiu se rebelar contra a Constituição portuguesa, convocando a primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Nessa empreitada, Dom Pedro tinha o apoio da aristocracia rural, da imprensa e da maçonaria brasileira. Em agosto de 1822, Dom Pedro precisou se ausentar do Rio de Janeiro. Antes de partir, repassou a Dona Leopoldina todos os poderes de governante. Nas semanas seguintes, a princesa recebeu notícias de que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil. Sem tempo de aguardar a volta do marido, Leopoldina e José Bonifácio prepararam as condições políticas para a proclamação da independência. Reuniram-se com o Conselho de Estado e rascunharam o decreto que anunciaria a separação de Brasil e Portugal. Ainda na volta de São Paulo, Pedro foi surpreendido pela correspondência de José Bonifácio. Chegavam também notícias do pai, que o rebaixara de príncipe regente a mero delegado de Portugal. Descontente com a decisão, percebeu que aquele era o momento de selar definitivamente a autonomia brasileira. Então, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil. Independência ou morte. Enquanto aguardava o retorno de Dom Pedro ao Rio, Dona Leopoldina idealizou a bandeira do Brasil. A música
música do hino da independência foi composta pelo próprio monarca. O povo aclamava e se envolvia em batalhas para garantir a expulsão dos colonizadores. Ainda em 1822, Dom Pedro foi proclamado, sagrado e coroado, imperador e defensor perpétuo do Brasil. Dom Pedro contava com a Constituição para garantir a unidade do território brasileiro. Mas durante os trabalhos da Constituinte, diversos conflitos aconteceram entre os conservadores e os liberais. Um grupo defendia que os poderes do imperador deveriam ser limitados. Dom Pedro, por sua vez, não abria mão do direito de dissolver a Câmara quando achasse necessário. Diante de divergências, ele dissolveu a Assembleia Constituinte e outorgou nossa primeira Carta Magna em 1824, instituindo o poder moderador. A Constituição de 24, de fato, é um documento importante e fundador da nossa história. Ela, ao lado da unificação do território brasileiro, conseguida aí da maneira como já falei, pela força das armas, etc. Elas são as duas grandes obras que a gente pode dizer que Dom Pedro I deixou e que são fundadoras, né? São fundadoras da realidade do Brasil que a gente tem hoje. Mas a Constituição imposta por Dom Pedro desagradou muita gente. Aos poucos, o imperador foi perdendo apoio popular. Com a morte de Dom João VI, ele se viu obrigado a contrariar as leis brasileiras e assumir o trono lusitano. Para reverter a situação, Dom Pedro foi a Portugal, somente para abdicar da coroa portuguesa em nome de sua filha, Maria da Glória. No Brasil, a Guerra da Cisplatina ameaçava a unidade nacional. A derrota nos campos de batalha foi um duro golpe para Dom Pedro. Com a morte da imperatriz Leopoldina, aumentaram também os boatos sobre seu caso com a Marquesa de Santos, o que gerou mais impopularidade. Aos 31 anos, Dom Pedro escolheu Dona Amélia de Laustenberg para ser sua segunda esposa. Mas não houve como contornar a crise. Muitos o acusavam de tirania e nem mesmo seus ministros o apoiavam como antes. Diante do desgaste político, ele resolveu abdicar do trono brasileiro em 1831. A coroa passou ao príncipe Dom Pedro II, então com 5 anos. Quando Dom Pedro chega à Europa, principalmente, ele desembarca num porto da França, ele é aclamado, é recebido como um herói, o príncipe americano que tinha dado Constituição ao Brasil e a Portugal. O desafio de Dom Pedro foi combater o próprio irmão, Dom Miguel, que havia usurpado o trono de Maria da Glória. Por todo o reino, era visto como um herói reconquistador e conseguiu restaurar o poder da filha. Mas, durante as batalhas, ficou muito doente. Morreu vítima de tuberculose com apenas 36 anos. Foi sepultado em Portugal, mas seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil na comemoração dos 150 anos da independência. Dom Pedro I é um dos construtores do Brasil.